Amém e amém. Ainda de pé, vamos receber com muito carinho o casal Júnior e Carol. Eles são auxiliares do Ministério Casados para Sempre e vão estar ministrando aí nessa noite. Amém, igreja. A paz do Senhor Jesus. Pode se assentar. Obrigado pelo carinho. Amém. Deus é bom. Como o pastor disse, eu sou o Júnior da Carol. E eu sou a Carol do Júnior. Amém. Nós temos um prazer muito grande de estar aqui, de ser convidado mais uma vez pelo pastor André. Agradecemos o carinho que o senhor teve conosco, assim como o pastor Renato e a Luciana também. Tá? É um privilégio de estar aqui na frente de vocês, mas se colocando igual a vocês, porque a palavra do Senhor é uma palavra que nos iguala. E o que temos para falar para vocês é algo que vem do trono de Deus. O pastor André ele pediu para que nós trouxéssemos hoje a mesma palavra que nós pregamos em maio, no mês da família. Quantos ouviram essa mensagem? Amém. Um número muito bom, a metade das pessoas. Mas, embora seja a mesma mensagem, o nosso Deus age de maneiras diferentes em nossos corações. E eu tenho certeza que Deus tem algo para falar aos nossos corações nessa noite. Amém? Eu queria convidar os irmãos a abrirem a palavra de Deus em Josué, capítulo 9, versículo 14, 15 e 16. Josué, capítulo 9, versículo 14, 15 e 16. Quem achou diz amém. Diz assim a palavra do Senhor. Os israelitas decidiram examinar e provar os alimentos dos heveus. Entretanto, não pediram o conselho do Senhor. Então Josué celebrou uma aliança de paz com eles, garantindo poupar-lhes a vida, e os líderes da comunidade israelita confirmaram este juramento. Aconteceu que, 3 dias depois de fazerem acordo com eles, descobriram que era um povo vizinho que vivia nas proximidades do arraial de Israel. Senhor, nosso Deus, nosso Pai Todo-Poderoso, te agradecemos, Senhor, por a Tua palavra estar em nossas mãos, a Tua palavra, Senhor, acessível ao nosso olhar. Ó, Pai querido, que o Seu Espírito Santo possa encontrar corações abertos aqui nessa noite, que o Senhor possa falar poderosamente aos nossos corações e que Sua palavra, ó Deus, seja vivificada em nossa vida para a honra e glória do Seu santo nome. Em nome de Jesus. Amém. Nessa passagem, falando sobre a aliança, eu quero trazer para vocês um rápido contexto do que está acontecendo aqui. Desde a época do Egito, quando Moisés ainda era o líder do povo de Israel, Deus tinha prometido lá, desde a época de Abraão, que daria uma terra prometida, que seria a terra de Canaã. A partir do momento que Josué passou a liderar o povo de Israel, o povo de Deus, várias vitórias, conquistas, batalhas foram travadas para que aquele povo pudesse tomar conta daquela região geográfica que Deus tinha prometido para eles. Mas, mesmo que naquela época não houvesse WhatsApp, telefone, internet, mas havia mercadores, haviam escravos que eram vendidos de um lugar para o outro, desde todos os milagres que Deus fazia lá no Egito, corria a notícia em todos os povos que algo estava acontecendo, que o Deus de Israel estava fazendo milagres, e tinha prometido a terra de Canaã para aquele povo. E muitos povos ficaram amedrontados, porque sabia que por onde eles passavam, seja por Jericó, seja por Ai, Deus fazia o povo dele alcançar a vitória. E quem ficasse pela frente era morto, a cidade era destruída. Mas tinha um povo que se chamava os gibeonitas. Eles eram da terra de Gibeão. Eles souberam dessa mensagem, eles souberam dessa notícia e se amedrontaram. E criaram uma certa estratégia, uma estratégia enganosa de se antecipar à chegada do povo de Israel e mandaram um grupo,
não fala aqui qual é o grupo, mas mandaram representantes dele com roupas rasgadas, sandálias velhas, roupas bolorentas, comida bolorenta, odres rotos, uma cara de cansado, como se estivesse vindo de uma terra muito distante, e eles foram em direção ao povo de Israel, porque eles sabiam que cedo ou tarde eles seriam destruídos. E quando eles chegaram lá, eles falaram: olha minhas roupas, olha como que está a nossa comida, nós viemos de um lugar muito distante para poder glorificar o seu Deus, que nós ouvimos as histórias que foram contadas, que aconteceram os milagres no Egito, e nós viemos aqui para glorificar a vocês, ao Senhor, e ser servo de vocês. E a palavra, ela nos mostra que Josué cometeu 2 erros gravíssimos, que muitas vezes nós cometemos na nossa vida. A primeira é julgar as pessoas pela aparência, porque ele olhou aquelas pessoas com a sandália gasta, roupa velha, comida bolorenta, e dizendo que vinha de uma terra muito distante, e eles acreditaram, porque estava na cara, olhando assim, poxa, quem não vai acreditar? Josué, ele foi enganado pela aparência. E outra coisa que nós acabamos de ler, é que Josué não consultou a Deus ao fazer uma aliança. Isso é terrível. Essas 2 coisas que ele cometeu, esses 2 erros, são erros que muitas pessoas ainda cometem no dia de hoje. Mas a palavra de Deus mostra que Deus precisa ser consultado porque Ele é um Deus que não olha a aparência, mas sim o coração. E esse foi o erro de Josué. E esse é o erro de muitas pessoas que fazem um acordo, um casamento, uma aliança e não consultam a Deus. Mas Josué também nos ensina logo em seguida que mesmo assim, fazendo uma aliança, sem consultar a Deus, julgando pela aparência, tendo sido enganado, aquela aliança tem que ser cumprida. Josué amaldiçoou aquele povo, mandou eles serem cortadores de lenha e carregadores de água para o restante das próximas gerações. Eles trabalharam praticamente como escravos para o povo de Israel. Mas mesmo assim, ele não matou aquelas pessoas, porque ele sabia da importância de uma aliança. O nosso casamento hoje em dia é da mesma forma, porque Deus não mudou. E sabendo da dificuldade que é de ter a nossa missão de manter uma aliança firme, uma aliança que nós fizemos, seja você que está aqui, visitante, seja você que está vendo pelo YouTube, pelo Facebook, você pode ter certeza, se você fez essa aliança diante de Deus ou não, consultando Deus ou não, a sua aliança, o seu casamento, precisa ser mantida essa aliança, não pode ser quebrada, porque Deus é testemunha de qualquer aliança que nós façamos aqui na terra. E para ajudar vocês, nós vamos passar algumas coisas que são os sinais de desgaste numa aliança, que é o tema da nossa mensagem. Isso vai ajudar a compreender a importância e te dar de maneira prática maneiras para que possamos manter essa aliança firme. Os 2 principais fundamentos que nós podemos iniciar essa conversa, para nós cristãos, o primeiro é Jesus Cristo. Simples, Jesus Cristo. Se Jesus Cristo não for o fundamento, o firmamento, a base, a rocha, onde nosso casamento, a nossa aliança tenha sido construída, não adianta lutarmos com as nossas forças, porque é como se nós estivéssemos numa guerra, lutando, mas nu, peladão, sem armadura, sem nada. Porque a gente não está revestido das armaduras que Deus nos deu. E é somente através de Jesus Cristo que nós vamos conseguir alcançar isso. Outra maneira que nós possamos enxergar como fundamento de uma aliança, tendo Jesus Cristo primeiramente, é a presença do Espírito Santo. A partir do momento que você entrega a sua vida a Cristo, o Espírito Santo passa a habitar dentro de você. E Ele é aquele amigo para todas as horas, aquela pessoa que se preocupa contigo, que está ali para te ajudar em todo momento. Mas, muitas vezes, nós cristãos colocamos Ele de escanteio. É aquele Deus esquecido, sabe? A terceira pessoa da Trindade. A terceira pessoa, o quê? Medalha de bronze? Não, Ele é Deus. E Deus habitando dentro de nós. É isso que nós temos que entender. E o apóstolo Paulo, ele fala na sua carta aos Romanos, no versículo 12, no capítulo 12, versículo 2, ele fala justamente de nós, para que nós possamos, como cristão, tendo o Espírito Santo dentro de nós, não nos amoldar ao que o mundo fala.
independente da área que seja, mas que nós possamos ser transformados pela renovação da nossa mente, para que assim nós possamos experimentar qual boa, agradável e perfeita é a vontade de Deus. E nessa mesma carta aos Romanos, ele fala que a fé, para a gente ter fé, que é um dom de Deus, a fé vem pelo ouvir e ouvir a pregação, a palavra de Deus. Mas muitos cristãos são preguiçosos, muitos cristãos não conseguem chegar todo dia e poder ler a palavra. Nós vemos, irmãos, que existe uma guerra sendo travada na nossa vida para que nós não alcancemos a mão nisso aqui e colocamos nossos olhos, nos debrucemos sobre ela, porque aqui é a palavra de Deus. E Satanás não quer que a gente encontre isso, porque a verdade de Deus está contida aqui dentro. Aqui é a palavra de Deus. Aqui é o manual da nossa vida. Se nós não dedicarmos momento diário para falar com Deus, para ouvir a voz de Deus, para ouvir a palavra de Deus, nós não vamos ter a nossa mente transformada, renovada e nossa vida transformada. Por quê? Se a palavra de Deus é um alimento e nós não estamos consumindo ele, o que nós estamos consumindo então? A que voz nós estamos dando ouvidos? Se seu casamento tem problema, assim como o nosso tem, mas o que você tem ouvido para consertar? Será que é um colega do trabalho que fala que é para você se separar? Ou você tem renovado a palavra de Deus na sua mente através da palavra de Deus todos os dias? Tem orado, falado com o Senhor? A gente sabe, irmãos, da dificuldade que muitos têm. Não acredite que eu também, todos os dias eu estou ali, firme, querendo ler a palavra de Deus com toda a vontade do mundo. Mas eu tenho que lutar todo dia para que isso aconteça. Engraçado que quando eu estava estudando essa palavra, reestudando essa mensagem, Deus me fez lembrar quando eu precisei aprender a nadar. Há quase 2 décadas atrás eu fiz um concurso público e uma das provas que tinha era natação. Eu já estava ali por volta de 17, 18 anos e eu não sabia nadar, sendo que tinha alguns problemas que me alcançavam. A primeira é que eu tinha só 1 mês para aprender a nadar. De toda a minha vida eu nunca aprendi, eu tinha apenas 1 mês. O segundo é que estava um inverno rigoroso no mês de julho. E a terceira é que não tinha uma piscina aquecida. A única piscina que tinha disponível era no condomínio da Marinha. Não sei se... Quantos conhecem o condomínio da Marinha ali? Do lado do Carrefour. A piscina fica no alto de uma rocha, lá em cima. E só tinha aula às 7 horas da manhã. E que dificuldade que foi. E eu lembro que, ao tirar a roupa, ficar de sunga, entrar na piscina, parecia que eu estava do lado de um iceberg ali me congelando, mas eu via que aquilo era necessário para que eu alcançasse uma vitória. Passar por aquilo, passar por aquele frio, era necessário. E eu achei lindo que o Senhor falou comigo, enquanto eu estava estudando essa palavra, que Ele comparou a leitura da palavra, o nosso devocional diário, o momento de oração com esse momento. Nem sempre a gente vai estar numa piscina aquecida que quando você entra e você fala, que delícia, como que está gostoso. Não, muitas vezes a palavra de Deus, a gente tem que se esforçar. Está cansado, está com sono, fica de pé, fica em casa. Quando eu estou cansado, eu estou com sono, eu levanto, tomo um café, fico olhando para a palavra, lutando por ela. Por quê? É necessário, é algo diário, é um alimento. Quem come e bebe aqui todo dia? Amém? Agora, se você come e você bebe algo material, físico, porque é necessidade para você, a palavra de Deus tem que ser necessidade também todos os dias. A oração tem que ser algo necessário todos os dias. E fechando essa ilustração na questão da piscina, Deus me mostrou o seguinte, que quando você entra numa piscina gelada e você começa a bater os braços, você começa a nadar e está lá o professor lá de cima, não para não, vai nadando, bate o braço, acontece algo espetacular, que o seu corpo começa a se Exatamente isso. A piscina não mudou, continua fria. As horas do dia são as mesmas, 7 horas da manhã, o inverno não mudou, mas você mudou. Na palavra de Deus é a mesma coisa. A palavra de Deus é imutável, mas quem muda após ler somos eu e você. Precisamos ter esse momento diário, irmãos, porque tendo isso como base, como fundamento, tudo demais que nós vamos falar daqui para frente vai fazer sentido para você, vai ser mais fácil de entender. Quantos compreendem isso aqui? Levanta a mão. Amém.
Nós vamos apresentar aqui para vocês agora situações que desgastam uma aliança. Mas antes disso, enquanto a gente estava falando aqui, né, como o pastor André fala, a gente prepara, mas chegando aqui outras coisas vão vindo, né, o Senhor vai falando, amém. No ano passado, no meu aniversário, eu recebi uma ligação de uma amiga, que hoje é muito amiga. E ela me falou assim, ela me fez a seguinte pergunta, falou assim, você já acordou de madrugada? Você já andou pela sua casa, entrou no quarto da sua filha, quando ela estava dormindo, entrou no seu quarto, olhou seu marido dormindo, e você já agradeceu por isso? E aí ela me fez pensar que nessa vida de corre-corre que a gente tem, às vezes a gente não agradece o que a gente tem dentro de casa. Né? Para e pensa, a madrugada, um silêncio, e você caminhar dentro da sua casa, com o problema que você está passando, com a adversidade que você está passando, a dificuldade que for, mas a sua família está ali. Né? Então, nós precisamos muito, antes de tudo que a gente vai falar aqui com vocês, vai compartilhar, porque hoje eu vim com o Júnior e a gente falou assim, é muito gostoso de falar em família, né? Até porque nós somos casados para sempre, a gente assim, é apaixonado por esse ministério, porque a gente ama a família, e Deus colocou isso no nosso coração. Então, eu falei para ele, é com temor e muito tremor, gente, porque eu estou aqui uma pilha, né? Mas é gostoso, sabe? É muito bom de compartilhar uma vivência nossa. A gente não está falando aqui porque são palavras bonitas e só porque está na Bíblia. A gente está falando aqui porque a gente cumpre o que está aqui. Eu compartilhei com o pastor André e com o pastor Renato que esse convite nos fez nos aproximar muito mais de Deus, de ter mais compromisso. Né, de estar orando mais, de realmente estar ali. Então, a gente começou a ter uma vivência dentro de casa que a gente não tinha. E Deus começou a colocar isso no nosso coração. Então, independente de estar aqui nesse lugar, nesse santo lugar, é uma vivência nossa que a gente quer compartilhar com vocês. Amém? E a primeira situação que acontece um desgaste é quando a gente cria uma expectativa muito grande no outro. A semana passada, eu li alguma coisa na internet e estava escrito assim, o nosso maior erro é amar a expectativa e não a realidade. Nós, às vezes, quando nós casamos, ou você que não é casado, você que mora com seu filho ainda, ou tem filho, não é casado, ou mora com os pais, você pode reparar que nós temos esse hábito de sempre depositar no outro uma grande expectativa. Seja uma mãe com um filho, né? Porque qual mãe que não quer o melhor para o filho, não sonha o melhor? E aí você gera expectativa. No casamento não é diferente, porque a gente sonha com um super-homem, né? A gente sonha que aquele cara vai ser o ideal, vai fazer tudo o que eu gosto, é do meu jeito, pensa igual a mim, e não pensa. E essa expectativa que você tem e você é frustrado, isso traz de você tristeza. Aí, como a gente passa por muitos casais, passam pela gente pelo casados, falam, porque eu não amo mais, porque não é aquilo que eu sonhei. Não é, gente. Ele continua o mesmo, só que você criou uma expectativa tão grande no outro que ele não conseguiu, né, chegar até você com essa expectativa. Então, não que a gente não possa conversar com o outro, né? Júnior, deixou de fazer isso, ele conversar, olha, eu gosto de assim, eu gosto de um carinho, eu gosto de andar de mão dada. Não que você não deva ter esse tipo de expectativa, mas eu não posso ter uma expectativa de querer que o meu esposo seja algo que ele não é. Né? Eu não posso ter uma expectativa que ele tenha um vozeirão, que ele cante, porque ele não canta bem. Né, amor? Na outra mensagem, ela já me contou alguma coisa minha, né? Do chuveiro, né? Agora eu não canto. Não, o mesmo comigo. Ele não pode criar uma expectativa, né? Se baseando, às vezes, na esposa de um amigo. Ele tem que criar a expectativa, algo que eu seja capaz de fazer, que ele vá me ajudar a fazer. Então, vamos criar a expectativa que esteja de acordo com o seu cônjuge, de acordo com o seu filho, com a sua mãe. Tá bom, amor? Chega, senão eu vou te expor de novo. Olha, depois dessa... Amém. Eu não canto bem mesmo, mas a gente louva para Deus, né? Deus... Amém, amém. Amém, gente. Outro ponto que a gente coloca aqui, que fala em Gênesis 2,18, que diz o seguinte, não é bom que o ser humano viva sem a companhia de um semelhante,
Farei para ele alguém que lhe ajude e a ele corresponda. Está na versão King James atualizada assim. E esse corresponder é algo que significa muito, muito forte dentro do relacionamento. Porque corresponder nada mais é de você retribuir de maneira equivalente. Ou seja, se Deus, que é Deus, olhou Adão, estava sozinho lá, mesmo na companhia dele na virada do dia para conversar, ele via que alguma coisa estava faltando para Adão, ele criou a Eva justamente para corresponder às expectativas que ele precisava, para corresponder, para retribuir tudo que ele precisava como um ser humano. Nós, como casados, numa aliança, temos que estar correspondendo em todos os sentidos o nosso cônjuge. Se você quer respeito, você tem que dar respeito. Se você fala assim, meu marido não é carinhoso, mas você é carinhoso com ele, você faz isso por ele, é isso que a gente tem que ver. E sempre assim, buscando com paciência, tudo tem um tempo certo de acontecer, mas nós temos que retribuir uma coisa ou outra. E o que nós vemos no Casados para Sempre, a desculpa que muitos casais dão, a gente sabe que é uma realidade isso, é questão do trabalho. Porque trabalha, quando chega em casa está cansado, não dá tempo de conversar, não dá tempo de fazer um carinho, não dá tempo de pegar para sair, de andar de mão dada. A gente até entende isso, irmãos, mas o seu casamento é mais importante do que o seu cansaço, do que o seu trabalho, do que qualquer coisa abaixo de Deus. O seu casamento, a sua família, é bênção. Se você não retribuir a sua esposa, se você não retribuir aos seus filhos naquilo que eles precisam, vai chegar um momento que o seu casamento vai ruir, por falta de retribuição um do outro, de enxergar os pequenos detalhes que faz o nosso casamento. Nós precisamos estar atentos a isso, porque eu e você, nós fomos feitos por Deus para retribuir um ao outro. Precisamos, é necessidade do casal, é necessidade da família que isso aconteça. Amém? E pegando um gancho nisso que o Júnior falou, né, sobre esses detalhes tão importantes do nosso casamento, né, o andar de mão dadas, né, que eu acho assim, um absurdo quando o casal anda na rua, um lá na frente, outro atrás. Eu cheguei a falar isso da outra vez, porque quem olha, quem conhece e olha, pensa assim, o casal está brigado. E quem não conhece, acha que a pessoa nem se conhece, né, passa despercebido. Então, assim, vamos andar de mãozinha dada com o cônjuge na rua, né? Ela anda mais devagar, vamos andar mais devagar. Ele anda muito rápido, apressa seu passo. Isso é muito importante, porque nós temos o hábito de sempre valorizar aquilo de negativo dentro do nosso casamento. Como o Júnior falou que esses detalhes são tão importantes, né? Um carinho, um abraço, um beijo, um eu te amo. Tem coisas que a gente valoriza e a gente não valoriza isso. A gente valoriza uma toalha embolada na cama, amém? A gente valoriza, né, um sapato sujo na entrada da casa, uma meia embolada no canto. Então, você imagina só, você é uma esposa, eu estou colocando esposa por eu ser, né? Ou pode ser o esposo também, mas você é uma esposa que não faz um carinho, não dá um beijo, não abraça, não diz eu te amo, não coloca uma cartinha lá na carteira do marido, um bombonzinho. Mas aí, na hora de reclamar, você está ali, apta a reclamar. Então, quando você fala, aí já bate mal. Porque se está tudo muito bem, quando você fala com carinho, com amor, soa de outra maneira. Né? Você tem que pedir a Deus sabedoria. Sabedoria na hora de falar, no momento certo. Nem na hora que ele está chegando em casa cansado, de cabeça quente, e você está ali falando o tempo todo. Isso estou falando para mim mesmo. Quantas vezes eu tenho que me policiar para não sair toda hora detonando e estar atrás, porque ele não tem meu jeito, ele não tem o toque feminino dentro de casa, não vai ter. Né? Para ele, a casa arrumada é um chão limpo, acabou. Para mim, eu quero uma florzinha ali, viradinha para cá. Então, assim, vamos começar a nos atentar à maneira que fala, à hora que fala, o que valorizar, né? O que você vai valorizar mais. Essa mensagem é para casais, mas aí você coloca quem não, né, quem tem filho e não é casado, se for o caso, se coloca em relação aos seus filhos, né? Será que você está sendo aquela mãe, aquele pai que só sabe cobrar, e você não elogia nunca, né, no momento que ele faz alguma coisa? Eu tenho certeza que a palavra de Deus é a mesma, mas ela vai cair no coração de cada um de acordo com a necessidade. Amém? Amém.
Outra maneira que nós podemos enxergar que está havendo um desgaste no casamento, na nossa aliança, é quando começa a acontecer a falta de diálogo. Olha, gente, sem diálogo, sem conversa entre marido e mulher, a intimidade vai lá embaixo, a aliança fica comprometida, o afastamento fica cada vez maior dentro de casa, acabam virando 2 amigos dentro de casa, 2 conhecidos. O diálogo é fundamental. Como eu disse anteriormente, é uma necessidade que Deus viu que o homem precisava. Ele deu Eva, Adão, entre outras coisas, para um diálogo, humano com humano, um casal, uma só carne, conversando. A partir do momento que nós começamos a se afastar de um diálogo, talvez para evitar uma briga, por algum problema, a gente vai criando um abismo entre um e outro. Vai perdendo aquele prazer de dialogar, de conversar, de ver como é que foi o dia, sabe? Aquela conversa gostosa, sua esposa chegou, meu amor, como é que foi seu dia? Foi tudo bem no trabalho? Homem é mais fechado com isso, mas vamos dar um passo, vamos quebrar esse gelo. Fala, começa, a esposa chegou, pergunta como é que foi, quais são os sonhos da sua esposa, o que ela quer realizar, o que ela pensa, o que ela gosta, o que ela não gosta. Será que você sabe disso? Será que nós, como homens, sabemos isso? Precisamos dialogar. Mulher, muitas vezes seu marido é meio fechado, mas parte de você também, esposa. Corre atrás dele, fala, procura, começa a catucar. Como é que foi seu dia, meu amor? Deixa ele botar para fora, porque às vezes está estressado e quer descontar de outras formas dentro de casa. Mas através de uma boa conversa, de um bom diálogo, as coisas vão se acalmar, as coisas vão se consertar. E nós vemos que muitos casais têm dificuldade de ter um momento a sós, somente o marido e a esposa, para conversar. Nós que temos filhos sabemos a dificuldade que é de encontrar um tempo para sair só eu e ela, aí no cinema, dar uma volta, ir no shopping, passear, fazer alguma coisa só eu e ela. A grande maioria sempre está com filho, mas a gente sempre encontra um momento para poder ficar a sós. E nesse momento é o momento que a gente mais conversa, que a gente lembra das coisas do passado gostosas de lembrar, tudo que aconteceu de legal, os nossos projetos, os nossos sonhos. É quando nós estamos a sós um com o outro. É um momento de intimidade, faz parte da intimidade do casal a conversa. Mas quantos casais que não conseguem ter esse momento a sós, e quando tem, para no restaurante, para em algum lugar, e ao invés de um olhar para o outro e conversar, está lá no celular, no Zap, no WhatsApp, no Facebook, vendo se o Flamengo perdeu. É assim que vai, infelizmente. Me desculpa aí para quem é flamenguista, aí, me perdoa, foi força do hábito. Mas a gente vê, gente, que tem muitos casais que não conseguem aproveitar esse tempo. Já é escasso a gente, como um casal, com filhos, principalmente pequenos, ter um tempo. Mas, quando tem, está na internet, está no celular, está olhando o jogo lá, naquela tela, lá onde você vai almoçar. E quantas pessoas dependem de terceiros para poder ter um ambiente tranquilo? Porque quando está sozinho é só briga. Um discutindo com o outro, aí precisa de um terceiro casal, né, um segundo casal, um terceiro casal de amigos para poder estar ali. Aí a conversa flui tranquila, e fala um monte de coisa, e fala de bobagem, mas como que está a nossa vida de diálogo dentro de casa? Como que está? Nós precisamos, é uma necessidade que Deus reconhece que nós precisamos ter. Quantas pessoas saem do seu trabalho? Quantos maridos eu conheço que não têm prazer de ir para casa, porque ao chegar em casa vai encontrar uma mulher que só arruma problema, que só fica resmungando de tudo, que é isso e aquilo, que fica babababá o tempo todo, que não tem sabedoria de falar, que fala no momento errado, de maneira errada, de forma errada, e o marido não tem prazer de estar em casa. Do outro lado, mulheres, esposas, mães que estão em casa, cansada, esperando o marido chegar, e quando o marido chega, só fala de coisa ruim, só reclama, porque a comida não era essa que eu queria, porque a casa está desarrumada, porque é isso, porque é aquilo. Meu irmão, minha irmã, se a gente só ficar reclamando o tempo todo, quem vai ter prazer de conversar com a gente? A gente só vai afastar as pessoas. E dentro do casamento, de uma aliança, precisamos saber conversar, momento para falar, e como falar, isso é importante. Amém? Um outro ponto é a falta de acordo. Em Amós 3,3 está escrito: andarão 2 juntos sem acordo?
Nessa vivência da gente do Casados, nós vemos assim muitos casais, né, casados, vivem dentro de casa, os dois, só que eles vivem um desacordo o tempo todo. Nada que um resolve, o outro está de acordo. Isso quando o outro fica sabendo, né? Isso quando não sabe quando a bomba estourou. Então, gente, a gente precisa estar em acordo. Estar em acordo não significa que o meu querer vai ser feito. Estar em acordo significa que nós vamos chegar a um senso comum. Ou eu vou abrir mão, ou ele vai abrir mão. Eu, antes do Casados para Sempre, eu tinha muito esse problema em questão do acordo, porque eu já levava a situação para o Júnior já definida, né? O final de semana. Aí eu já falava assim, ele falava assim, final de semana, não, final de semana vai fazer isso, tá bom? Tá bom. Aí se ele falasse assim, mas não, assim é melhor, aí já entra a manipulação, assim é melhor, aí eu já começava a ter meus argumentos, né? O porquê que era melhor, no final ele concordava. Isso é acordo? Não, não é acordo. Acordo é quando eu falo a minha sugestão, ele fala dele, se não forem iguais, a gente chega a um senso. Né? Hoje eu abro mão, amanhã ele abre mão. Tem também o acordo entre os filhos, né? Na criação de filhos. Como nós vemos filhos que só pede coisa, ou só o pai, ou só a mãe. Na verdade, ele só pede quem vai dizer que sim, que vai deixar. E criança, gente, a minha tem 4 anos, ela sabe quem vai deixar. Ela sabe quem tem o coração mais molinho, quem age mais com a razão. Então, se a gente não estiver ligado o tempo todo, a criança dá um nó na gente. Aí vai de criança, adolescente e vai embora. Então, nós precisamos estar em acordo. Por mais que ele tomou uma decisão que eu achei que não foi essa correta, deixa ele tomar um outro momento, sem os filhos perto, você pode vir conversar. Sabe, aquela hora, no momento certo, né, como foi mencionado aqui, aquele momento, você poderia falar de outro jeito, você não acha que foi muito radical, mas tudo num diálogo. E se não tem esse diálogo, como o Júnior passou, também não vai ter acordo. Que eu não tenho como ter um acordo com uma pessoa que não sei conversar, que eu não tenho um diálogo. Então, é imprescindível, gente, o acordo dentro do casamento. Em tudo, o que você vai comprar, o que você não vai comprar. Então, para isso tudo, eu preciso conversar. Eu preciso expor a minha opinião, os meus sonhos, tudo isso que nós estamos falando aqui para vocês. Mas o acordo não pode faltar dentro de uma aliança. Vocês olhando para mim e para a Carol, nós somos iguais? Não, somos diferentes. Ela é uma mulher, eu sou um homem. Embora sejamos uma só carne, nós somos diferentes, gêneros diferentes. Apesar de sermos seres humanos, nós somos pessoas diferentes, bagagens diferentes. E é assim que Deus, à primeira vista de Deus, é assim que Ele nos vê. Ela é uma mulher, eu sou um homem. E, para isso, biblicamente falando, existem papéis que são específicos da esposa, da mulher, e específicos do homem, do marido. O que nós vemos hoje em dia são duas coisas diferentes, mas que alteram totalmente o sentido do que Deus colocou de papéis. A primeira é a inversão de papéis. E a segunda é você simplesmente não fazer o seu papel. E uma coisa leva a outra, porque na medida que eu não faço o meu papel, eu acabo obrigando a minha esposa a fazer um papel que não é dela. E essa inversão de papéis é o que tem destruído muitos casamentos, porque vai causando tanto desgaste no casamento, tanto desgaste no relacionamento, que chega a um ponto que ninguém sabe mais quem é quem. Biblicamente falando, nós sabemos que a liderança da casa é do homem. Mas quantos homens imaturos, quantos homens que não reconhecem isso, tratam a mulher, às vezes, igual um ogro, porque fala, eu sou o líder. Não, você não é líder, você não é chefe. Você é líder, um líder de amor. E sua esposa é sua auxiliadora que está do seu lado o tempo todo. Precisamos ter isso em mente. Não podemos chegar ao ponto de ser imaturos, mas também de ser um ditador dentro de casa. Não é isso que Deus quer, porque Deus não é assim conosco. Por que nós vamos ser? Não é esse exemplo que Deus dá. Na questão da provisão, nós sabemos que o homem leva o mantimento para dentro de casa, embora a esposa hoje trabalhe, glória a Deus.
A mulher virtuosa gerava recursos também para dentro de casa e sabia muito bem administrar os recursos. Mas o que nós vemos hoje em dia são homens que só acham que o suficiente é levar comida, bebida, pagar a conta e acabou. A provisão que a palavra de Deus diz não é só isso. O que nós temos levado de alimento espiritual, homens, para dentro da nossa casa? O que os nossos filhos têm se alimentado espiritualmente? O que tem passado na televisão? O que tem passado no computador, no celular, dentro das nossas casas? Isso afeta diretamente a nossa vida. E nós, como líderes, como provedor, tanto do bem material como do bem espiritual, nós precisamos compreender isso e levar isso a sério. A mulher, como uma boa administradora do seu lar, tem que saber gerenciar os recursos da casa, ter sabedoria para não cair no perigo do consumismo. Porque no que nós mais vemos são pessoas que têm tanta coisa dentro de casa, mas que, na verdade, não usa quase nada, porque é controlado por esse sentimento do consumismo. Não podemos, irmãos e irmãs, cair nessa armadilha. Não podemos, mas a partir do momento que os nossos papéis sejam bem específicos e entendidos por ambas partes, nós vamos poder progredir. Eu não vou entrar muito em detalhe de papéis no casamento, mas se você quiser saber mais, o Casados para Sempre, na próxima turma, você pode estar fazendo. Amém? Igreja, uma pessoa mal-humorada é uma coisa muito chata, né? Porque quando a pessoa é mal-humorada, ela vê tudo embaçado. Ela reclama de tudo. Se está frio demais. Se está calor demais. Se está chovendo demais. Se não chove nunca. E aí eu pergunto para você, você tem prazer, se você pudesse assim, chegar na sua casa agora e encontrar você, imagina só, você acabou de ter um dia de trabalho, e aí você abre a porta e depara com você lá dentro. Você é o dia a dia, tá? Não estou falando você aqui dentro da igreja sorrindo, não. Você é o dia a dia. É bom entrar em casa e encontrar você? É bom, esposa, quando seu esposo chega cansado do trabalho, exausto, querendo um oásis de paz e te encontrar lá? Você é aquela esposa que recebe ele com amor, com um sorriso, com um abraço, com um beijo, pergunta como foi o dia? Ou você é aquela esposa que, quando ele chega, aonde você está, você permanece? Se você está deitada, você permanece deitado como ninguém estivesse chegando em casa. Ou você é aquela esposa que tudo reclama, né? Quando ele acaba de chegar, você, não vou nem perguntar como foi o dia, que vai começar a reclamar na minha cabeça. Quem somos nós? Quem é você, esposo, que quando chega em casa, né, a sua esposa está ali, se ela não trabalha, mas ela cuida da casa, não trabalha fora, né? Ela cuida da casa, cuida dos filhos. Você, quando chega, a sua esposa fala, que bom que você chegou, você fala, cara, ele já chegou mais cedo hoje, não acredito. Esse cara não tinha um extra para fazer no trabalho. Quem somos nós, né? Quem estamos sendo dentro da nossa casa? Nós precisamos ter um bom humor, né? Nós precisamos ser como uma criança, ter aquele humor como uma criança. Na semana que nós trouxemos essa palavra, em maio, né? Num dia anterior, eu e o Júnior estávamos em Niterói. Eu ia até falar isso na vez passada, mas aí a gente deu uma corridinha com o tempo, não deu para falar. Nós estávamos em Niterói e eu fui pegar uma encomenda lá de casa, 2 bolsas pesadas e tal. E o Júnior falou assim, vamos pegar um Uber. E quando a gente foi ver o Uber, paramos para lanchar e tal. Quando a gente foi pegar o Uber estava muito caro. Estava assim, o dobro do valor. Aí eu falei, Júnior, vamos pegar o Uber. Não, vamos embora pegar a van mesmo. Vamos que dá tranquilo. E aí ele falou assim, caramba, não acredito que esse Uber começou meio que reclamando. Eu falei assim, Júnior, deixa para lá, a gente pega a van, tá bom. Não se preocupa com isso, não. A gente acabou de lanchar agora, estamos felizes, vamos embora. Aí ele foi reclamando com aquelas bolsas, assim, em Niterói, eu acho que eu vou voltar na loja e vou deixar essas bolsas lá de volta, amanhã eu pego. Eu falei, Júnior, você nem vai vir para Niterói amanhã, E vou te falar uma coisa, eu ainda estou com 3 abacates aqui atrás da minha bolsa. Gente, eu ria tanto, mas eu não aguentava. Eu parei na rua e comecei a rir, e ele olhou para minha cara e começou a rir. Aí, assim, acabou o clima, aquela pressão.
Aí eu falei, me dá uma bolsa. Ele, não. Eu falei, não, me dá uma bolsa. Eu abraço. Era a cortina, tá, gente? Do lado de casa. Aí eu fui, peguei uma bolsa, abracei assim, e a gente foi indo embora. Mas a gente foi rindo tanto. E aí você percebe, se você cria um mal-estar ali, você acaba com a noite. Se você não tem uma sabedoria de você aproveitar uma situação, porque quando ele falou do abacate, eu ri muito. Aqui mesmo eu botei assim, abacate, só escrevi isso. Então, vamos aproveitar momentos quando você vê que o caldo está engrossando, que a pressão está vindo. Aproveita qualquer oportunidade, gente, e tira essa pressão, porque não vale a pena. Não vale a pena por causa de um estresse tão bobo, a gente perder a noite. Às vezes você fica o dia todo sem estar com seu marido, trabalhando cada um no seu ponto, e aí, quando você chega para estar, vocês brigam por uma coisa tão boba, que depois, quando vai passar, você fala assim, pô, nem valia a pena. Né? E quando chega no dia de manhã, agora já foi. O dia não tem como voltar mais. Então, vamos começar a observar o que a gente tem valorizado, né? Pega essa história do abacate e leva para a vida de vocês. Aproveita e tira essa pressão. Amém? Vocês estão rindo, mas eram 3 abacatão, assim, ó, grandão. Estava pesado. Amém. O apóstolo Paulo fala em 1 Coríntios 7,5 o seguinte: portanto, não vos negueis um ao outro, exceto por mútuo consentimento, e apenas durante algum tempo, a fim de vos consagrardes à oração. Logo em seguida, se unam novamente, para que Satanás não vos tente por causa da vossa falta de controle ou da vossa incontinência. Deus está sendo bem específico aqui em relação à intimidade do casal, que há a necessidade de que o casal possa estar se relacionando fisicamente. Por quê? Ficar períodos sem se relacionar pode causar uma brecha no muro da sua casa, onde Satanás pode entrar, e ali o pecado junto com ele. Quantos casais, até mesmo dentro de igrejas, cristãos, têm deixado a pornografia entrar dentro das suas casas, causando um vício, uma escravidão dentro de casa? Quantos casais estão vendo seu casamento ser destruído, porque preferem dar atenção ao que um vídeo que um amigo postou no WhatsApp para você, dando atenção para ele, abrindo aquilo dentro da sua casa, abrindo a porta do inferno dentro da sua casa, se escravizando cada vez mais. Por quê? Um dos motivos é a falta de controle gerada por um determinado período sem ter relação um com o outro. O casal precisa ter relação, precisa ter um período certo para isso, momento certo, específico para isso. Não deixe, irmão, que algum problema físico que possa estar acontecendo com você impeça. Temos médicos especializados para isso. Tem o Boston Medical Group. Não estou ganhando nada, mas toda hora passa isso na televisão, né? Boston Medical Group. Aí todo mundo feliz, com um sorriso branquinho, né? É o resultado de uma vida ativa, de uma vida sexual ativa. E o sexo é bênção do Senhor para a nossa vida. Claro, salvaguardando as proporções dele dentro do casamento, com as restrições que nós sabemos que é dentro das permissões. Não estou aqui para falar nisso, mas estou falando para falar do ato em si. Precisamos, irmãos e irmãs, há necessidade disso acontecer. E vamos fechar a porta da pornografia dentro de casa, principalmente aos homens. Um dia eu fui escravo da pornografia. Um dia eu fui escravo, e pelas minhas próprias forças eu não consegui. Quanto mais eu lutava pelas minhas forças, mais eu me afundava. E hoje eu estou aqui como testemunho do Senhor, que glórias a Deus, que Deus me libertou daquilo, o Espírito Santo veio restaurando, me santificando a partir do longo dos anos, para que hoje eu possa estar falando isso abertamente com vocês. Eu sei da dificuldade, homem, que você possa estar passando. Talvez você possa estar ouvindo essa palavra e ver, eu sou um escravo da pornografia, mas há necessidade de você se limpar, de se purificar, e só Deus pode fazer isso por você. Não lute sozinho, peça ajuda, principalmente a Deus, mas procure alguém na igreja que possa lhe ajudar. Vá para o Casados para Sempre, se liberta disso. Talvez você seja solteiro, procura ajuda, não deixa Satanás entrar na tua casa, fecha as portas do inferno, fecha as brechas da tua casa, em nome de Jesus.
Eu declaro que você pode se libertar dessa pornografia, que esteja enraizada dentro da sua vida. Em nome de Jesus eu creio. E a intimidade vai muito além da questão física. Existe a intimidade emocional que existe dentro do casamento. Quantos casais não têm intimidade um com o outro? Quantos casais não deixam um ver o celular do outro, preocupado que alguma coisa está escondida aqui, o meu marido, minha esposa não pode ver. Às vezes você não tem nada para esconder, mas a sua atitude te entrega. A sua atitude te compromete. Talvez realmente você não tenha nada, mas você acaba gerando dúvida no seu casamento. Como você vai esconder algo da sua esposa? Como você vai esconder algo do seu marido? Se nós somos uma só carne, não se esconde algo de nós mesmos. Seríamos, desculpe a palavra, seríamos muito burros de fazer isso. Porque como você vai esconder algo de você mesmo, meu irmão? Não tem como. Enquanto você não enxergar que você e sua esposa é uma só carne, nada tem que ficar escondido entre vocês. Então, se há algo escondido, bota para fora e pede perdão ao Senhor, porque o perdão faz parte do casamento. O perdão é aquilo que vai nos purificar diante de Deus. Deus vai te purificar quando você pede perdão a Ele. E quando você pede perdão um ao outro, ao seu cônjuge, a seus filhos, você é curado. A cura vem quando confessamos os nossos pecados um ao outro. Não deixe Satanás te enganar. Não deixe para depois. Não fique justificando seus erros. Não fique perpetuando o erro, o pecado dentro do seu casamento. Mas tome uma atitude de fé. Muitas vezes é difícil, é uma questão ousada, mas há necessidade do perdão agir dentro de nós. Que ele possa se tornar um hábito diário. Em nome de Jesus. E já se encaminhando para o final, o horário já nos permite. Talvez você possa olhar para mim e falar, mas Júnior, mas Carol, você não conhece a minha casa. Você não conhece os pecados que existem no meu casamento. Porque os pecados são grandes demais. Tem muito erro acontecendo. O pecado é enorme, são muitos. Mas eu tenho uma palavra de Deus para você nessa noite. A palavra de Deus diz que onde abundou o pecado, superabundou a graça. E essa graça que está sobre mim, sobre minha esposa, está também sobre você. Ela está de graça para você. A graça está de graça para você. Falta você dar um passo de fé, meu irmão, minha irmã. E eu queria chamar os músicos aqui à frente. Queria pedir aos irmãos que pudessem ficar de pé, nós já estamos finalizando. Não há como, irmãos, temos um casamento sadio. Não há como, irmãos, temos uma aliança firmada diante de Deus, uma aliança alegre, firme na rocha, se nós não fizermos tudo isso que Deus nos manda. O apóstolo Paulo, aos Gálatas, capítulo 5, versículos 22 e 23, ele fala sobre o fruto do Espírito Santo na nossa vida. O fruto do Espírito nada mais é do que a evidência do que o Espírito Santo está fazendo na nossa vida. O apóstolo fala de 9 características que representam o fruto do Espírito. Ele fala do amor, da alegria, da paz, da paciência, da amabilidade, da bondade, da fidelidade, da mansidão e do domínio próprio. Vocês podem ver que todos esses aspectos do fruto do Espírito são armas poderosas para tudo aquilo que nós falamos aqui hoje. Que o fruto do Espírito pode ser evidenciado na sua vida. Quando a gente olha para uma árvore, você olha para uma goiabeira, você vê que o caule da goiabeira, o galho da goiabeira, ela é bem específico dela. É algo que você olha, poxa, essa aí é uma goiabeira. Mas se essa goiabeira nunca der uma goiaba na vida, só tiver caule e folha, será que ela pode ser chamada realmente de goiabeira? Ou seja, o fruto é o que evidencia a árvore. E nós somos árvores. E desde o momento que entregamos nossa vida a Cristo, que o Espírito Santo habita dentro de nós, precisamos evidenciar todos os dias o fruto do Espírito na nossa vida, que nada mais é do que o caráter de Cristo sendo moldado em nós, no processo de santificação que nós temos. Meu irmão e minha irmã, nós não podemos viver de aparências, não podemos ser apenas uma árvore bonita, sem ter frutos bons, que corresponda para o que nós fomos criados, para o que nós fomos chamados.
eu gostaria que vocês fechassem seus olhos nesse momento, que vocês pudessem fazer uma reflexão de tudo que foi dito aqui. Talvez, meu irmão e minha irmã, você possa ter sido impactado por alguma área que nós falamos aqui. O Espírito Santo possa estar falando no seu coração nesse momento, abrindo as portas de tudo que foi escuro, escondido lá no fundo do seu coração. Há necessidade, meu irmão e minha irmã, de uma mudança. Há necessidade de se arrepender, de pedir perdão a Deus, de lutar pelo nosso casamento. Talvez você possa dizer: ah, meu irmão, meu casamento foi à base de mentira. Eu casei e depois eu descobri que era tudo uma mentira. Eu fui enganado pelo aquele homem, eu fui enganado pelaquela mulher. Mas Josué mostra que uma aliança firmada, seja consultando Deus ou não, ela deve ser cumprida até a morte. Haja o que houver, temos que lutar pelo nosso casamento. Não podemos mais aceitar divórcios na igreja. Não podemos mais aceitar casamentos destruídos, famílias sendo jogadas no lixo, gerações sendo comprometidas. Mas Jesus Cristo é aquele que pode mudar a sua vida. É o Espírito Santo atuando dentro de você, evidenciando os frutos. Em nome de Jesus, meu irmão e minha irmã, reflita nesse momento, aproveita esse momento para pedir perdão ao Senhor. Deixa Deus falar ao seu coração, deixa Deus fechar as feridas, deixa Deus te curar, em nome de Jesus. Pai querido, Pai amado, eu glorifico o seu santo nome aqui nesse lugar, ó Deus. Obrigado pela tua palavra, Pai, que impactou primeiramente o meu casamento, a minha vida, Senhor. Nós sabemos das dificuldades da caminhada, mas é o Senhor que anda conosco, é o Senhor que nos dá a força, ó Pai. Nós colocamos diante de Ti cada casal aqui representado, cada família, Senhor, aqueles solteiros que estão em busca de um alguém que seja do Senhor. Nos ensina, Senhor, a ouvir a Tua voz, a consultar ao Senhor antes de tomar decisões, Senhor. Nos ajuda a manter firme a nossa aliança, a cumprir com seus desígnios e que o fruto do Espírito Santo seja evidenciado dentro da nossa casa, que nós não viemos a viver de aparência, Senhor, em nome de Jesus, Senhor. Leve cura, leve santificação, Senhor, restaura cada casamento. Traga aquela mulher que foi embora, Senhor, aquele marido que foi embora de casa. Faz um milagre na vida desses casais, Senhor. Em nome de Jesus eu oro, ó Pai, porque eu creio na Tua palavra, eu creio no Teu poder, e eu entrego, Senhor, meus irmãos e minhas irmãs em Tuas mãos, para a honra e glória do Seu santo nome. Amém.